Oi pessoal, nesse vídeo nós vamos começar a aprender a regra da cadeia, que é sem dúvidas a regra mais importante de derivação, tá legal? Vão ser 3 vídeos, nesse primeiro eu vou colocar o problema para você. Vê, eu tenho duas funções f e g deriváveis e a pergunta é simples. Faz a composição das duas, f bola g é f de g de x. Naturalmente eu estou supondo que dá para fazer essa composição e que você entende o que é isso aqui, tá? Então se você não lembra como que faz composição de funções, essa é a hora de ir lá e revisar esse tema do ensino médio. A pergunta que o vídeo quer responder é a seguinte: como calcular a derivada dessa composição? Ou seja, será que a composição de funções deriváveis é uma função derivada? E, se for, como que eu faço para calcular a derivada? Ou seja, como calcular esse limite aqui? Bem, essa é a expressão que eu preciso melhorar, preciso mexer com ela para conseguir fazer o limite quando o x se aproxima de a aqui e calcular a derivada. Eu vou fazer uma hipótese extra para simplificar as minhas contas, que é a seguinte. Vou supor que perto do ponto A, e diferente, né, para x perto e diferente de A, g de x nunca vale g de A, tá? Se isso é verdade, g de x menos g de A é diferente de zero, e portanto eu posso multiplicar em cima e embaixo por g de x menos g de A. Né? Esse termo corta com esse, não tem problema, não é zero, não estou fazendo nada errado. E a ideia agora é a seguinte: ao invés de eu passar o limite nessa coisa da esquerda, que é complicada, eu vou tentar passar na da direita. Por quê? Esse aqui, pelo menos, é bem simples. Né? Quando x se aproxima de A, esse troço aqui se aproxima de g' de A, a derivada de g no ponto A. Então esse eu já sei que tem limite. Precisa ver o que acontece com esse. Vamos fazer isso. Então tá aqui o que eu falei, aquele último termo ali tende para g' de A, é tranquilo. Resta estudar esse aqui. Como que eu vou estudá-lo? Eu vou fazer uma mudança de variáveis. Vou chamar y de g de x. Quando eu faço isso, ó, eu reescrevo essa fração desse modo. Então, onde tinha g de x, eu coloquei y. Tá vendo? Ficou f de y aqui e aqui y menos g de A. E agora eu tenho que ver o que acontece com o y quando o x se aproxima de A. Quando o x se aproxima de A, como o y é g de x, o y se aproxima de g de A, porque a função g é contínua no ponto A. Né? G de x se aproxima de g de A quando x tende para A. Então, a nova variável y se aproxima de g de A. Ora, mas esse limite aqui, ó, é exatamente a definição da derivada da função f calculada no ponto g de A. Ou seja, esse limite é f' de g de A. Portanto, calcular a derivada da composição, que é passar o limite aqui, quando x se aproxima de A, é o mesmo que passar em cada pedaço. Esse tende para f' de g de A, esse tende para g' de A. O limite do produto é o produto dos limites, ou seja, a derivada da composição de f com g no ponto A é f' calculada em g de A vezes g' de A. Tá legal? Eu estou enunciando isso como um teorema. Veja que eu não estou escrevendo aquela condição lá de g de x ser diferente de g de A próximo do ponto A. Porque, na verdade, existe uma outra forma de fazer a conta que evita essa hipótese. Essa não é uma hipótese, na verdade, tá? Sempre vale essa fórmula aqui, que é conhecido como regra da cadeia. A regra da cadeia, então, é a regra que nos permite calcular composição de funções. Ok? Exemplo. Quero derivar essa função. Veja, se fosse só o cosseno de x, era uma derivada daquelas básicas. A derivada do cosseno de x é menos seno de x. Se fosse a raiz quadrada, a derivada da raiz é 1 sobre 2 vezes a raiz. Só usar a regra da potência. Mas não é nada disso. Tá? Não é nada disso. Isso é a composição dessas duas funções. Como que eu olho para uma função e identifico que tem uma composição ali? Ó, vou te ensinar. Vamos tentar calcular essa função, por exemplo, no ponto 1. Como que eu calculo essa função no ponto 1? Primeiro eu calculo a raiz quadrada de 1, que dá 1. E aí, em cima desse resultado, eu calculo o cosseno de 1. Se eu tentar calcular no 9, primeiro eu calculo a raiz de 9, dá 3, depois o cosseno de 3. Veja, são 2 passos.
Então, quando você tem dois passos ou mais, você tem uma composição de funções. Quero, então, derivar essa função? Claro, vou usar a regra da cadeia, porque ela é uma composição e a regra da cadeia é a regra que deriva composições. O primeiro passo é você identificar a composição, quais são as funções que estão sendo compostas. E no fundo, você já fez isso quando você percebeu que aquilo era uma composição. Olha, quem são as funções que estão sendo compostas? O que você faz primeiro? Primeiro você calcula a raiz. Depois, calculada a raiz, o que você faz? Você pega o resultado e calcula o cosseno dele. Então, se eu chamar g de x raiz de x e f de y cosseno de y, eu coloquei uma outra variável só para não confundir, tá? Quando eu faço f composta com g, quem é isso aqui? Por definição é f de g de x, mas g de x é a raiz, então é f da raiz. E aí aqui você tem que tomar cuidado. Olha, a função f, ela pega um número e associa o cosseno daquele número. Então pega o zero, associa o cosseno de zero, que é 1. Pega a raiz de x e associa quem? O cosseno da raiz de x, que é exatamente a função que eu quero derivar. Então já identifiquei a composição. A minha função eu escrevi como f composta com g. Segundo passo, calcula a derivada de f e g separadamente. Tá? A derivada da raiz é 1 sobre 2 vezes a raiz, que é o g', e a derivada do cosseno é menos seno de y, né? Derivando na variável y, que é a variável que eu escolhi para a função f. Finalmente, aplica a regra da cadeia. A derivada do cosseno da raiz de x é a derivada dessa composição. Mas a derivada de f composta com g é f' calculado em g de x vezes g' de x. E aí você vai substituindo. Ó. O g de x é a raiz, substituir aqui. O g' é 1 sobre 2 raiz, substituir aqui. E finalmente, na última linha, você substitui. Ó. A função f' pega um número e associa menos o seno do número. Então vai pegar o raiz de x e vai associar menos seno de raiz de x, que multiplica 1 sobre 2 raiz de x. E essa função aqui é a derivada dessa outra. Tá legal? Então tá aí. Essa é a regra da cadeia. F composta com g' é f' de g de x vezes g' de x. E agora é a sua vez. Tenta repetir esses três passos para essa função aqui, ó, exponencial de x2 mais 3. Vou te ajudar. Vou identificar isso como uma composição. Quer ver? Vou calcular ela no zero. Quando eu calculo h de zero, primeiro eu faço 0 ao quadrado mais 3. Isso dá 3. E depois eu calculo a exponencial desse resultado, que é a exponencial de 3. Dois passos, composição de funções. Primeira coisa, identifica quem são as funções que estão sendo compostas. Dá uma pausa e identifica a g e a f. Pausa. Muito bem, tá aí. Acho que você conseguiu, né? Esse é o primeiro passo, depois em cima do resultado você calcula a exponencial. Segundo passo agora, segunda etapa, né, da regra da cadeia. Calcular as derivadas de f e g. Pausa e deriva. Tá aí, a derivada de x2 mais 3 é 2x, dá exponencial e exponencial. Esse passo é fácil, né? No fundo é derivar as funções. E agora, a etapa fundamental, que é aplicar a regra da cadeia. Quem é a derivada dessa composição? f' de g de x vezes g' de x. Faz essa conta, substitui tudo e me encontra aqui para a gente conferir. Pausa. Tá aí, ó. Se você fez tudo certo, deu isso aqui. Aqui é a fórmula geral da regra da cadeia. No lugar de g, eu escrevo x2 mais 3. No lugar de g' escrevo 2x. E depois substituo f' de y na exponencial de y. Então pego o x2 mais 3 e leva na exponencial de x2 mais 3. Esse é o resultado final. Tá legal? Eu espero que você tenha acertado. Se você não acertou, vale a pena tentar de novo, ou tentar com o primeiro exemplo, olhar bem aí a regra da cadeia. Tá legal? Como eu falei, dessa vez vão ser 3 vídeos. Eu vou finalizar o primeiro aqui e a gente encontra já já para treinar mais essa regra importante. Um abração e até mais.